Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa classe de professores, agora com a lição de número 9 do nosso trimestre tão especial no livro de Romanos. E nessa semana nós estudamos um pouco sobre o título Nenhuma Condenação. Na verdade, a lição dessa semana é a continuidade da semana passada, que tratou da luta interior que o cristão tem contra o pecado. Sua natureza pecaminosa, mesmo depois de ter aceitado a Cristo, ela teima em ressurgir, em reaparecer e em fazer dele um cativo. Agora, no capítulo 8, Paulo agora está falando da vitória. No 7 ele retrata a luta e no 8 ele retrata a vitória. Ele começa o capítulo 8, no verso 1, dizendo: nenhuma condenação há. Note, ele não está dizendo que não há nenhum juízo. Alguns às vezes confundem esse verso e dizem: olha, nós não vamos passar por juízo algum. Então essa história de juízo, por exemplo, investigativo, não tem sentido. Não, ele não está falando disso. Ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele retrata no capítulo 8 a trajetória da vitória. Mas para que isso aconteça, ele fala de vários assuntos que estão interligados. E eu separei esses assuntos em 4 palavras. Você poderá usar isto de forma didática com os seus alunos na unidade. A primeira palavra que ele trata é condenação. Logo no verso 1, 8:1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa não está condenada, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus conquistados na cruz do Calvário. A vida perfeita de Cristo agora é colocada sobre o novo crente, sobre aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. E isto lhe dá poder para viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Eu gosto muito de João 1,12, que diz assim: a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eu passo da categoria de perdido, de injusto, para a categoria de justo e ainda recebo o poder de Deus na minha vida para poder viver uma vida de santificação, uma vida de vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Todo esse processo não é pela fé mais as obras ou pela lei e pela fé. Não, é totalmente pela fé, totalmente pela graça de Deus. Quando eu faço alguma coisa, já não é mais mérito meu, mas é mérito de Jesus, mesmo depois da justificação. Agora, uma segunda palavra que entra em discussão no capítulo 8 é a palavra lei. Mas aí a gente precisa entender que Paulo muitas vezes fala de lei em sentidos diferentes. Por exemplo, em 8:2, ele fala da lei do Espírito da vida. Que lei é esta? Esta lei é o plano de Cristo para nos salvar. Ou seja, o desejo de Deus em me salvar, em me conduzir pelo caminho da salvação. Essa lei ele chama de lei do Espírito e da vida. Né? Ele fala também em Romanos 8:2 da lei do pecado e da morte, que está em contraste com a lei do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte, na verdade, é o salário do pecado sobre o pecador. E, finalmente, ele fala em Romanos 8 também de um terceiro tipo de lei, que é o resumo de tudo, que é a própria lei de Deus. Não é? Sobre ela, Paulo diz que essa lei, que você pode entender como resumida nos 10 mandamentos, você pode entender como qualquer lei que Deus nos dá, que ele diz que esta lei ela não pode nos dar vida. Ele diz que isto, em Romanos 8:3, que isto é impossível à lei. Ou seja, temos que entender então a palavra lei nesta luta entre a carne e o espírito, entre o pecado e a santidade dentro de nós. Não é? Então tem a lei do Espírito da vida, que é o próprio plano de Cristo para nos salvar, o desejo de Cristo de nos salvar, essa vontade que nós temos de nos salvar. Por outro lado, tem a lei do pecado e da morte, que me puxa para a perdição, que me puxa para a própria morte, a morte eterna. E a lei de Deus, que não pode resolver o meu problema do pecado, que ela apenas aponta, ou ela apenas mostra o pecado. Então nós já vimos 2 palavras. A primeira é condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A segunda é a palavra lei, que aqui em Romanos 8 tem 3
pelo menos 3 sentidos diferentes que nós precisamos analisar. E, finalmente, ele fala da palavra carne, não é? A palavra carne aí refere-se àquelas inclinações e aquelas práticas do mal dentro do pecador. Eu sempre faço uma ilustração para entender um pouco do que é essa inclinação que nós temos para fazer o que não é correto, não é? Respeitadas, logicamente, as proporções, você experimente colocar 2 bebezinhos, duas crianças de talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida, e você colocar no mesmo berço essas 2 crianças com a mesma idade e deixar ali um brinquedinho para elas. O que vai acontecer? Elas vão competir pelo brinquedinho. Elas talvez até vão se arranhar ali. Isso aí já é uma prova de que o ser humano tem uma inclinação não para o amor, não para a cooperação, mas para o egoísmo, para o pecado, assim nós podemos dizer. Então, essa é a inclinação que nós falamos aqui, não é? Inclinar-se quer dizer andar de acordo com, ou seja, inclinação quer dizer andar de acordo com alguma coisa, não é? Inclinar-se, por exemplo, para a carne significa ofender a Deus que é santo. É ir contrário ao pensamento e à atitude e à vontade de Deus. É isso que ele deixa claro em Romanos 8, 7 e 8. Em outras palavras, andar na carne significa estar em rebelião contra Deus e contra a sua lei. Mas Paulo fala de que, em contraposição a isso, o cristão vitorioso deve agora andar no Espírito, não é? A 4ª e última palavra da nossa sequência de Romanos 8 é justamente a palavra Espírito. E a narrativa de Paulo refere-se a andar no Espírito ou a inclinar-se para o Espírito. E eu queria ler com você Romanos 8, verso 6, que diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, ele diz, mas o do Espírito para a vida e paz. E o verso 7 diz: porque por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele aqui está falando do pendor da carne, mas ele está falando em contraposição do pendor do espírito, ou da inclinação, como diz na outra tradução. Eu prefiro até a palavra inclinação. Inclinar-se para a carne, segundo Paulo aqui nesse texto, é morte. Inclinar-se para o espírito é vida. Então, inclinar-se para o Espírito é viver a liberdade em Cristo e vencer o pecado. Então, o convertido agora, ele vence o pecado porque ele é adotado como filho de Deus pelo Espírito Santo. Há uma confirmação desta vitória na vida do cristão, do convertido. Então, Romanos 8, em síntese, está falando desta vitória contra o pecado, porque foi anulado o nosso pecado numa declaração de Deus, na justificação, e ao mesmo tempo o Espírito Santo caminha conosco, nos inclinando para as coisas da vida, para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Assim o crente vive uma nova experiência com Deus na sua vida. Então eu faria uma pergunta para o aluno para a gente terminar a lição dessa semana, né? Na luta contra o pecado, quem é verdadeiramente livre? Quem é a pessoa livre? Aquele que se sujeita ao Espírito de Deus? Ou aquele que se sujeita às suas próprias ideias, à sua própria consciência, ao seu próprio estilo de vida, à sua própria rebeldia, de repente? Quem é que é verdadeiramente livre? É um assunto para a gente discutir, já é um assunto que temos falado no trimestre nessa lição, na questão da submissão ao espírito, submissão à carne e assim por diante. Agora, observe esse texto aqui. Seria interessante você ler esse texto com os seus alunos. É de Ellen White no Comentário Bíblico Adventista, no volume 6, página 1198. Olha o que diz o texto. O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus. Talvez seja por isso que muitas pessoas e muitos de nós temos fracassado na vida cristã. O pecado tem tomado lugar na nossa vida, ele tem vencido. E não Cristo tem vencido na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes essa nossa religião legalista nos faz viver num espírito de escravidão.
Mas a verdadeira liberdade vem pela graça de Cristo. E essa liberdade gera vida, gera obediência aos mandamentos de Deus. Pense nisso, discuta com os seus alunos. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.